Quanto tempo longe de você, meu irmão amado, meu irmão querido. Desculpa, né? A gente não está chegando, a gente não está, mas estamos na área. Bom, estamos na luta de cada dia e bendito seja Deus. Vou já dar uma saída de novo para pegar mais uma carrada de lenha, que a gente está precisando de lenha aqui. E nesse período de chuva não é fácil, mas tudo acaba dando certo. Quaresma. Missionário, o senhor parece que está andando na contramão da quaresma. Pegou lá o livro de Esther e eu quero de novo. Quero lhe mostrar algo rapidamente. No terceiro ano do seu reinado, Esther capítulo 1, no terceiro ano do seu reinado, Assuero, aquele Assuero que reinou sobre 120 províncias da Índia e Etiópia, ele deu um banquete. É muita coisa que tem para ser falado aqui e que não dá para a gente detalhar, mas são coisas importantíssimas. Não esqueçamos que a quaresma ela culminará no Tríduo Pascal. É importante verificarmos a presença do número 3 na Bíblia, na literatura sagrada de Israel e na literatura sagrada cristã. A nossa literatura sagrada inclui o Novo e o Antigo Testamento. Já a literatura sagrada de Israel não contempla o Novo Testamento. Mas esse número 3, que o autor sagrado usa para dizer no terceiro ano do rei Assuero, ele deu um banquete. Grave essa palavra, banquete. É outro ponto importantíssimo, que vamos verificar esse banquete, inclusive no Tríduo Pascal. Este número 3, no terceiro ano, que foi colocado na cultura bíblica, na cultura judaica e posteriormente na cultura cristã, ele não está aí por enfeite. O número 3, ele tem um grande significado na história bíblica, ele tem uma grande importância na história bíblica, e você já me diria de cara, é mesmo, missionário? Perdão, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esse parece ser o apogeu do número 3, a sua grandeza máxima. Mas até chegarmos aí na ressurreição de Jesus, ele segue uma estrada, ele tem uma história. É preciso que a gente vá muito ao passado, porque o número 3, ele não é um número da cultura judaica em si. Ele veio da Mesopotâmia, ele veio da Suméria. E é importante a gente ver que os algarismos na civilização suméria, eles se constituem a base do 5, e a base do 12, e a base do 60. A matemática suméria, ela se dá em torno do número 60. E é interessante a gente observar a originalidade disto, queridos. A matemática suméria primeira, ela começou a partir do número 5. Extraído de onde? Da mão. A mão direita usava para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Só que depois, eles viram uma outra
uma evolução. Eles evoluíram. E chegaram à conclusão que, quando se fecha, faz isso na mão. Cada falange de cada dedo, ou melhor, cada dedo, ele tem 3 falanges. E quando você confere cada falange de cada dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você chega no número 12. E quando você pega esse número 12 e confere aqui, 12, 24, 36, 48 e 60. Por isso, a matemática suméria, ela era baseada no número 60. Mas esse número 60, essa matemática suméria, ela vem de onde? Olha aí para a nossa mão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eles viram que o ser humano, as mãos do ser humano, elas estão carregadas do número 3. Voltando um pouco, para a gente não sair muito do mundo bíblico. O rei Assuero, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete. Vamos apenas voltar rápido para o mundo da Bíblia. Você pega Gênesis capítulo 40, versículo 20. No 3º dia do nascimento de Faraó, ele deu um grande banquete. No 3º dia, que era o dia do nascimento de Faraó, Faraó deu um grande banquete. Mas quando você volta alguns versículos, antes do versículo 20, é Gênesis 40, 20. Ali pelo versículo 9, confere lá. José, aquele José do Egito, estava na prisão. E para lá, 2 oficiais do rei, do faraó, foram levados à prisão. Era um copeiro e um padeiro. Um dia eles amanheceram, todo jururu, cabisbaixo, e José perguntou o que está acontecendo. Por que vocês estão tão desanimados? Eles disseram, nós tivemos um sonho e não tem quem nos interprete o sonho. José então disse, não pertence a Deus? A revelação dos mistérios, a decifração dos enigmas? Contem-me vossos sonhos. E eles contaram. E José disse ao copeiro, aquela videira que vistes com aqueles 3 ramos, significam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reerguerá. E tu voltarás a dar a ele, nas mãos dele, a taça com o vinho que ele toma. Quando o padeiro viu aquilo, que ele tinha interpretado bem, ele também contou-lhe o seu sonho. Os 3 cestos sobre a sua cabeça, com artes de padeiro. E as aves vinham e comiam. E José disse, também são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te enforcará. Vai tirar a tua cabeça e as aves dos céus comerão a tua carne. E exatamente no 3º dia, que dava o dia do nascimento de Faraó, ele deu aquele banquete. O copeiro foi elevado e o padeiro foi executado. É muita coisa para se falar desse número 3. Por quê? O copeiro foi elevado e por que o padeiro foi enforcado? Quaresma
É a hora, é o tempo, é o momento de fazermos uma reflexão. Em outro momento vou falar mais um pouco sobre isto, sobre esse número 3. O número 3 fala de uma intervenção de Deus. O número 3 fala de um decreto de Deus, absoluto, total. Como está a minha vida diante da unidade de Deus? Um dos significados bíblicos para o número 3 é unidade. Estou em harmonia com esse Deus uno e trino? Estou em sintonia com esse Deus uno e trino? Ou estou em total desarmonia com ele? Por que aquele padeiro foi morto? Por que o copeiro foi restituído à sua dignidade de dar a taça nas mãos do faraó outra vez? Não esqueçamos que todos nós, de uma ou de outra forma, em tribunais justos ou injustos, mas todos nós estamos a caminho de um tribunal, de um acerto de contas. E como nós entendemos que esse maior acerto de contas vai se dar diante de Deus, para quem crê, como nós estamos diante desse 3 da unidade. É exatamente aqui que emerge a figura de Maria Santíssima. Quaresma sem Maria Santíssima não existe. Ela nunca esteve em oposição, em divórcio à unidade de Deus. Ela nunca foi uma oposição à Santíssima Trindade. Ela esteve sempre em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Ela manteve-se dentro dessa unidade, desse ambiente de Pai, Filho, de Espírito Santo. Ela se constitui para nós um exemplo, um horizonte, um espelho a ser seguido. É um alguém para quem devemos e precisamos e podemos olhar com segurança. Porque se olharmos para ela, veremos que ela sim, ela não foge à regra do querer, da vontade de Deus, da Santíssima Trindade. Já disse, ela é a mulher trinitária por excelência. Maria Santíssima, olhando para si, muito mais que os sumérios. Eles olharam para a mão e viram em cada dedo 3 falanges. Ou seja, Deus está. Não é à toa que os textos bíblicos vão dizer que Deus nos criou, Deus nos teceu no ventre materno. Quando o homem constrói, quando o ser humano usa as suas mãos para o bem, para abençoar, para abraçar, para fazer as coisas boas, para fazer o seu melhor, ele está sendo um co-criador. Ele está em comunhão, em harmonia com a unidade de Deus. Porque ele está usando as suas mãos para construir, para abençoar, para dar o seu melhor. Muito mais que os sumérios. Maria Santíssima não viu esse 3 da unidade
e que a cultura de Israel vai dizer que Deus é o 3 vezes santo. Santo. Maria viu Deus em todo o seu ser, em todo o seu corpo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Tudo nela era Deus. Por isso devemos nos aproximar de Maria, por isso devemos querê-la, por isso devemos amá-la, devemos reverenciá-la, devemos olhar para ela como a serva perfeita. Aquela que diz, quaresma perfeita é ser como eu fui. Quem quiser viver uma autêntica quaresma, olhe para mim e viva como eu vivi. Siga o meu comportamento. Seja obediente como fui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos fortaleça. Não esqueçamos. Hoje, pode um 3 de Deus se estabelecer na minha e na sua vida. Hoje, pode um 3 de Deus se estabelecer na minha e na sua vida. Façamos de tudo. Não tenhamos medo da prisão, dos açoites, não tenhamos medo da cova dos leões, porque Deus ele é poderoso para fechar a boca dos leões. Deus é poderoso para nos tirar da prisão e nos restaurar de forma mais magnífica aquela função que tínhamos. Fomos à prisão injustamente. Fomos condenados injustamente. Mas nada passa daquele que é o juiz de toda a terra. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.